Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós vamos comentar o livro Inocente. É um livro ditado pelo Espírito Bento José. É um livro que nos leva a repensar como a realidade dos nossos dias atuais pode nos propiciar equívocos e, ao mesmo tempo, nos mostrar a necessidade de nos sintonizarmos com os amigos espirituais para efetivamente evitarmos esses equívocos e não sofrermos as consequências desses erros que às vezes nos trazem sofrimentos bem importantes. E quem está aqui para comentar esse livro é a Sandra Carneiro, essa amiga querida que faz tempo que não nos visita, mas que está aqui para justamente falar desse livro, que é um livro bastante importante para os nossos jovens de hoje. Não é isso mesmo, Sandra? Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui de novo, estou muito feliz, agradeço a oportunidade, o convite, estava com muita saudade de você, do pessoal todo, e é uma alegria poder juntar esforços com vocês na divulgação da doutrina espírita, dos princípios espíritas que são tão libertadores. Para os jovens, quanto mais cedo eles conseguem entrar em contato com quem eles são, com a realidade espiritual e com os princípios da doutrina, mais cedo eles podem começar a treinar, fazer boas escolhas. Pois é, se a gente não quiser falar de princípios da doutrina, a gente pode falar de lei divina, né? Leis divinas. Leis universais. Aquilo que Jesus ensinou, que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Isso. E a gente vai sentindo ao longo da vida. A conexão com o espiritual, com o lado espiritual, com Deus, com a nossa essência divina, ajuda que a gente tropece menos. Sim. Né? E sofra menos. E consequentemente, fazendo melhores escolhas, a gente vai atraindo na caminhada melhores consequências para a nossa vida. O jovem está ensaiando, né? Ele vai saindo da infância e começa a ensaiar as decisões. E aí se perde, porque em nenhum lugar isso é ensinado, né? O mundo está confuso, os valores perdidos, as famílias às vezes pressionadas e trabalha-se demais, não tem tempo de estar junto, a qualidade está relegada a segundo plano. Por conta disso, as pessoas estão muito pressionadas pela realidade. E o jovem fica, né, confuso, ele tem que fazer escolhas, o tempo não para, a pressão, ele vai crescendo, as demandas, as exigências das idades. E ele, quanto antes ele puder encontrar um trilho dentro dele próprio, né, contato interior, contato com Deus, mais rápido ele consegue se encontrar, vamos dizer assim, na encarnação. Porque a gente chega trazendo tudo aquilo que a gente, de forma acentuada, fez nas outras vidas, né? Sim. Coisas boas e coisas ruins. A gente vai trazendo os traços e na adolescência tudo isso vai aflorando, né? Pois é. A mãe vira e fala, nossa, cadê aquele bebezinho, né? Cadê aquela coisinha tão fofa? Pois é. E ele traz uma bagagem já bastante efetiva, né? Então, chega aqui, ele nem tem, às vezes, condição de utilizar toda essa bagagem por conta dessas pressões, né? Porque ele tem algo a fazer, ele quer fazer algo, mas a pressão da sociedade às vezes leva ele para outro caminho que não é o que ele quer, né? A família, né, muitas vezes a família é colocada ali para ajudá-lo, sempre, um ajudar o outro, né? A gente sabe que o movimento da espiritualidade é sempre colocar aquilo que é bom para todas as pessoas envolvidas. Mas junto com essas coisas boas estão os desafios, que cada um vai ter que superar. Então, saber lidar com esses desafios com calma, com paciência, com muita confiança de que o melhor vai acontecer, é que é o nosso desafio, né, de todos nós. E esse livro, então, conta um pouco do Serginho, que a gente já conhece ele de outro livro, né? De uma trilogia, né? Então, o Bento José vem fazendo esse trabalho para o jovem, ele tem esse compromisso. O Bento José já começou a carreira dele como escritor falando para o adulto. Em determinado momento, porque a aspiração dele era transformar. O escritor ele tem um objetivo com o trabalho dele, transformar. Mas, dada a resistência que o ser humano faz à medida que vai amadurecendo e se apegando, o André Luiz fala muito nas obras dele, com o Chico, da cristalização mental, né? Acho que envelhecer tem muito mais a ver com esse enrijecimento desses padrões mentais do que propriamente com o envelhecimento celular ou coisa orgânica, né?
Então, ser jovem é manter a mente aberta para a transformação, para as mudanças, para aprender. E como o adulto às vezes fica muito cristalizado, ele em determinado momento falou, vou escrever para o jovem, porque aí tem mais chance de semear alguma coisa que vai trazer resultado. De transformar, né? De transformar. E ele continua fazendo esse trabalho na espiritualidade, e ele então escreveu com a gente o livro Rebeldes, que foi o primeiro dessa trilogia da luz, contando a história do Serginho, da família dele e do processo de desencarne do Serginho em função das escolhas que ele foi fazendo na fase já um pouco mais adulta, 17, 18 anos. Na espiritualidade, já ele conta a história do Serginho começando a ajudar, porque foi para a espiritualidade com a mesma característica de teimosia, de rebeldia, de não querer entender, e aí já colocaram ele para trabalhar, que é o melhor jeito, né? Sim. Vai varrer o chão para ver se... vai ver quanto é bom, né? Então, colocaram o Serginho para trabalhar e para que ele pudesse, no espelho, né, que é o semelhante, ter os próprios aprendizados. E isso a gente vai aprendendo que os espíritos que estão com a gente, nos ajudando, os espíritos simpáticos, às vezes são tem um pouquinho de visão mais que a gente só, né? Não necessariamente são grandes espíritos, alguns são, mas muitas vezes os que estão do nosso lado no dia a dia estão ali numa sintonia parecida com a nossa, contribuindo, como faz o Serginho, tentando levar um pouco de esclarecimento espiritual para as pessoas que ele ajuda, né? Não é tão distante, né? Como dizem, eu estou tão distante de Jesus que não dá. Mas, por exemplo, do Serginho, nós não estamos tão distantes, né? Sim, sim. Ele pode ser o nosso filho, que a gente conviveu algum tempo e que voltou à espiritualidade. Ele pode ser o amigo dos nossos filhos, né? Então, é fácil na nossa realidade, né? De você poder sintonizar com ele. Sim. Né? Os problemas são parecidos, o jeito de enxergar o mundo é parecido ainda, as visões são parecidas, né? Senão e aí ele vai apanhando, vamos dizer, na espiritualidade, vendo a teimosia, né? Ele tentando ajudar e as pessoas não dão espaço mental, não escutam, e ele vai ficando bravo e vai aprendendo ao mesmo tempo, né? Como que é lidar com toda essa realidade que a gente está submetido. Ele vai vendo o quanto ele deu de trabalho e agora ele está tendo, né? Pois é. Essa é a grande lamentação dele, que ele mais sente falta no plano espiritual, realmente é a família, né? O contato, o carinho, porque ele acabou indo um pouco antes do que estava programado para ele, né? E no terceiro livro ele desencarna com a namorada, e no terceiro livro, que é o Abismo, ele faz um trabalho de resgate, vai atrás dela, para resgatá-la, e o livro fala sobre a questão das drogas, das drogas na pré-adolescência, na adolescência. Então, Bento José está muito focado nisso. E ele traz nesse quarto livro a questão do aborto. Que é uma coisa também bastante importante. Né? Tentando fazer esse trabalho para alertar os jovens, né, dessa questão. O aborto é uma questão muito séria, né? A gente tem aí hoje no nosso país uma discussão, uns são contra, outros a favor, não, sou a favor da legalização, não do aborto em si, toda uma discussão. O fato, a gente que conhece a doutrina espírita, nós sabemos que tirar uma vida é uma responsabilidade muito grande. Quando a pessoa toma essa decisão, tem os atenuantes, nós não podemos julgar ninguém porque nós não sabemos nada de ninguém. Nós só olhamos a superfície das pessoas. O que está dentro, o que levou, quer dizer, ninguém tem condição de julgar absolutamente nada e nem ninguém. Isso é uma questão da pessoa com Deus, mas nós sabemos que as consequências são sérias. São graves, né? Se você planta um problema como esse, uma decisão dessa, a colheita é muito séria. E a história mostra toda essa luta do Serginho, né, com a avó do amigo dele, que é o Renato. Ele recebe no plano espiritual a incumbência de ajudar o amigo dele. Fica muito feliz, ansioso, mas ele está um pouco assustado. No começo dessa história, o Serginho está um pouco inseguro, né, de como é que ele vai, se ele vai conseguir, se ele não vai conseguir, porque ele está lidando o tempo inteiro com as limitações dele também, né? A gente quer ajudar as pessoas, mas a gente está lidando com as nossas limitações. Por isso que quanto mais a gente se conhece, mais efetiva é a nossa ajuda para o próximo, né? É interessante porque você mostra, né? O livro mostra o quanto de situações que o plano espiritual promove para ajudar. Então, que às vezes a gente fala assim, a gente ouve ainda hoje
espíritas, né, falando assim, nossa, mas os amigos espirituais não estão fazendo nada pelo Brasil. Eles estão trabalhando, nós é que não estamos ouvindo, nós é que não estamos nos sintonizando com eles. E eles usam de todos os argumentos, de todas as possibilidades que eles têm para nos alcançar. Nós é que não damos ouvido, né? Então, nós precisamos aprender essa sintonia, que nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais, né? Nós somos espíritos ocupando um corpo, Isso. não um corpo que tem espírito. Isso dá uma perspectiva muito diferente. E mais, né, a gente tem agora alguns estudos, agora não, a gente vai estudando, por exemplo, física quântica, a gente vai entendendo que essa questão de matéria e energia também, e André Luiz, nas obras dele, ele já traz toda essa, com outros nomes, mas ele já traz isso. Esse limite entre corpo e espírito também é uma coisa, porque é tudo energia, né? Uma energia mais condensada, que é o corpo material, e a energia mais sutil, que é o corpo espiritual, e o espírito, que é a consciência. Então, a gente precisa estudar. Como espíritas, a gente sente, Marizilda, conversando, né, no meio espírita e com os amigos e companheiros, a gente precisa estudar. Nós precisamos nos afeiçoar ao estudo, ao aprendizado. Porque qual é a coisa mais importante da alma encarnada? É o aprendizado. Como é no plano espiritual a evolução, né? Deus colocou os seres que Ele ama tanto na Terra com o objetivo maior de aprender a amar e a evoluir por livre e espontânea vontade. Escolher isso, né? Abrir mão do interesse pessoal para se sintonizar, como você disse, com interesses maiores. Sim. Mas para isso a gente precisa aprender, sair um pouco do cotidiano, estudar, nos aprofundar, sair um pouquinho da superfície, das mesmas ideias e ir atrás de conhecimentos um pouco mais aprofundados. A doutrina espírita tem obras vastíssimas, maravilhosas. Um autor que eu tenho estudado com bastante interesse é o Leon Denis, que traz assim aprendizados fantásticos. E a gente vai, e cada vez que lê um livro, às vezes se aprofunda mais. Quando a obra é rica, você pode ler inúmeras vezes, como é o Livro dos Espíritos e as obras do Leon Denis, porque você vai lendo e vai descobrindo, e vai se transformando e vai descobrindo novas questões, né? Porque até assimilar tudo, demora um tempinho ainda, né? Porque o Espiritismo ensina pra gente essa verdade. Você vai esperar um pouquinho para falar essa verdade. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com essa verdade do Espiritismo que nos ajuda muito. Até já.